Bom dia, amada Igreja de Cristo João 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus. A você que não me conhece ainda, eu sou o pastor André Espinosa, Deus te abençoe. Uma palavra aqui para a nossa meditação. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo é o primeiro. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém? Isaías é um profeta messiânico, e ele anuncia ao povo de Israel, naquele contexto já, o nascimento do Messias, né? Lá no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Amém? Então ele anuncia esse nascimento do Deus forte. No capítulo 53 de Isaías, ele vai anunciar 600 anos antes de Jesus nascer, 600, 700 anos por aí assim, antes de Jesus nascer. No capítulo 53, ele anuncia já o Cristo sacrificado na cruz. Ele descreve aqui o cordeiro que foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, né? Então leia lá o capítulo 53 de Isaías, que refere-se a isso, tá certo? Então é o Cristo sofredor, é o Cristo que veio para ser oferecido como resgate, tá certo? Mas aí quando chega no capítulo 59 que nós lemos, ele está dizendo que o Senhor não está com a mão encolhida, amém? E ele vai dizer para que não possa salvar. Aqui é um contexto de Israel, o povo está em pecado, abriu mão de Deus, estava servindo a outros deuses, tá certo? E aí, mas essa palavra se atualiza, ela vem para nós que cremos. O apóstolo Paulo vai explicar que somos o Israel espiritual. E aí o texto está aqui dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A condição aqui era que o povo de Israel, naquele contexto, se arrependesse e Deus restauraria a sua condição de bênção, de bem-estar, de tranquilidade no contexto em que eles estavam vivendo. Mas essa condição também vem para agora, se atualiza. É Deus que apenas ouvir a sua voz de arrependimento, reconhecendo que você é um pecador e uma pecadora que precisa de Deus, porque isso é a maior ignorância de um ser humano, por mais sabido, né? Não dizer sábio não, porque sábio se volta para Deus, mas sabido que tem conhecimento, se ele não se voltar para Deus, ele está perdendo a sua eternidade sem Deus, tá certo? Então, Deus continua com a sua mão estendida para salvar. Essa é a condição básica, primária da Bíblia, do Evangelho. Cristo, o homem caiu, o ser humano caiu, mas a intenção de Deus, o princípio de Deus é restaurar a sua criação, porque criou com perfeição, tá certo? Portanto, Deus oferece salvação. E a condição está no versículo 2, ele vai dizer que as iniquidades, né, o pecado, separa o povo de Deus. O seu pecado de não confessar a Cristo, lhe separa de Deus. Por mais religioso que você seja, por mais ato religioso que você faça, mas o seu não reconhecimento da salvação dada por Deus em Jesus, continua você separado de Deus. Portanto, mas o Senhor continua com a mão estendida para ouvir o seu dizer assim: Senhor, eu quero que ser salvo por Ti. Isso é confissão da fé em Deus, tá certo? Portanto, Deus continua com a mão escondida para que possa salvar. Interessante que ele vai dizer que e seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, assim, Deus está aí com o seu ouvido aberto para ouvir. Ele quer ouvir de você. Ah, Deus é bom, no final vai dar certo, Ele vai salvar todo mundo. No final dá certo mesmo, é uns para os céus e outros para o inferno. Aí dá certo, já está certo, não tem erro nenhum, Deus está certo, Ele é justo, está certo? Mas essa palavra breve para nós, a Bíblia anuncia a salvação da alma do ser humano, está certo? A alma do ser humano está perdida, está condenada à morte eterna. E Deus oferece salvação, Ele continua com a sua mão estendida, o seu ouvido está pronto para ouvir o teu declarar de fé. É isso que Ele quer ouvir de você, a sua declaração de fé.
em Jesus Cristo, porque Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele tira o pecado na cruz, quando Ele morre na cruz, Ele assume o pecado. E nós precisamos assumir a nossa condição de fé nele, para que possamos desfrutar dessa salvação, e aí podemos ouvir Deus falar conosco, nós podemos falar com Ele. Você pode estar dizendo aí, eu falo com Deus e Ele me abençoa. Amém. Deus é tão misericordioso que Ele abençoa. Se você falar com sinceridade, Ele abençoa, trazendo o teu favor. Por isso é que você precisa entender a sua fé salvadora. Leia lá Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, e Deus te abençoe. Amém. A mensagem é salvífica mesmo, tá certo? Essa é a vontade de Deus, é que o ser humano se salve. Ele não quer ninguém perdido, Ele quer que você retorne a Ele, e o retorno a Deus não tem religião nenhuma que faça, somente a fé em Cristo na cruz do Calvário, que é o resgate do pecador. Deus te abençoe, Deus te abra o entendimento, Ele fortaleça o teu espírito e você possa compreender as verdades de Deus, em nome de Jesus. Amém.